Eu acho que eu entendi errado. Bom, gente, não era para trabalhar hoje? Gente, o que a linguagem do corpo oferece para você? Muita gente fala, Cris, você fala sobre gestos? Não, gestos, tudo bem, a gente até conhece os gestos, né, simbolizando o que a pessoa está falando com o inconsciente dela. Mas esse não é o nosso trabalho. A linguagem do corpo que a gente produz na rádio, nos livros, palestras, é simplesmente mostrar que a doença tem todo um histórico da personalidade da pessoa, do caráter, da conduta, toda, principalmente a hereditária. Então, quando você fica temendo, eu acho que a população, grande parte, a maioria das pessoas, ficam com muito medo, fica mesmo, por quando fala de hereditariedade. Porque é como se você tivesse entrado por um beco, então você, quando sabe que alguém na sua família teve determinada doença, você já põe aquilo na sua cabeça, na sua crença, você vive a vida inteira com medo que um dia aquilo possa se manifestar em você. E o pior ainda, quando você chega no médico, e o médico faz a pergunta fatal, né? Alguém na família teve? Alguém na família teve? Ou... Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Então o que acontece? Pronto, acabou tua fé, você já não acredita mais em nada e vai viver a vida inteira se limitando, conduzindo tua vida baseado nisso. Sendo que nós sabemos pelos antigos egípcios, chineses e hindus... Fala aí, egípcio, dia 2, né? Dia 2 de junho, estamos aí indo para o Egito. Então, olha só que interessante. Cada vez que você pensa numa limitação, aquilo se torna manifestação na sua genética. Então, quando você tem uma história, quando você conhece a linguagem do corpo, o que cada doença quer falar, quer te avisar, então você começa a tentar conduzir seus pensamentos, sua conduta, seu emocional de forma diferente. Quando a gente fala sobre dor nas articulações, é um exemplo, né? Tem muita gente que tem problemas nas articulações. Não adianta você me dar um nome. O médico disse que é ósteo das quantas. Não importa, artério não sei quanto. Qualquer coisa que você falar, eu tenho problema X nas articulações. O que a palavra está querendo dizer? Articular, não é? O que é articular? Até quando a gente se comunica e a gente quer que alguém nos entenda, você não tem que articular bem as palavras? Articular os pensamentos? Pois é, você que não se articula, você que não consegue ser flexível ou encontrar frases novas para que o outro compreenda de uma forma diferente. Você insiste sempre com o mesmo jeitinho. Você bate sempre na mesma tecla. Você briga sempre pela mesma coisa. E não para de ficar cuidando de quem é incuidável. Neologismo. O que é? Não, como é que é? Incuidável. Incuidável. Sabe o que é? Eu vou explicar para vocês o que é incuidável. Vai pegar isso aqui. Incuidável é aquela pessoa que você cuida e não muda. Cuida, se esquece para cuidar, e a pessoa não é cuidada, né? Então ela é incuidável. É sério. Sabe por quê? Existe um fenômeno entre você e a pessoa que você cuida. Ou seja, vocês são iguais. Um é rígido de um jeito... Nossa, uma caiu da cadeira agora. Pois é. E o outro é rígido de outra. Então, qual é a base igual? A rigidez. Um quer que o outro pense tal coisa. O outro não quer pensar tal coisa. Bom, são rígidos. Um para a direita, outro para a esquerda. Então, vocês se entendem. Vocês se atraem. Vocês se necessitam dentro da doença do DDA, que a gente chama, né? Que é o déficit de atenção. Tem um livro fantástico que chama Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida, do neurologista americano Daniel Amen. Esse livro é muito interessante porque mostra, esclarece completamente o que é que acontece com as pessoas que vivem brigando anos pela mesma coisa. Como quem está olhando do lado de fora fala, que coisa engraçada. Sempre a mesma coisa. Eles não param. Dentro desse livro tem uma história muito divertida, que um casal, né, casado há 5 anos,
E o marido sempre chegou meia hora antes em casa do trabalho. E ela chegava do trabalho meia hora depois. E nesses 5 anos, ele divertia ela com uma coisa. Ele ficava atrás da porta da sala, lá da porta de entrada, e quando ela chegava do trabalho, ela entrava, fechava a porta e ele pulava na frente dela gritando, bah! E ela pulava, ah! 5 anos. Todos os dias. Todo dia. Coisa. Ou seja, não é que ela fingia, ela realmente caía na dele e ele fazia direto isso. Então, o que a gente quer dizer com isso? Sabe quando tá todo mundo quietinho na sala? Aí realmente, hoje conseguimos a harmonia no lar. Hoje está todo mundo em paz, eu acho que a gente se entendeu. Então lá, quietinho, conversando, jogando carta, vendo televisão, e tudo feliz. De repente, um levanta, vai até o banheiro. E ao passar por um vaso, o vaso que a mãe mais ama, bate o cotovelo sem querendo. Pum! Cai no chão, quebra. Sem querer, querendo. Inconsciente, né? Aí o que aconteceu? Por causa do vaso que caiu, começa uma brigaiada e todo mundo entra, um para acalmar, outro para ficar a favor do outro. Ou seja, foi necessário para o inconsciente, porque quem tem DDA, que é o déficit de atenção, é o tipo de pessoa que quando está tudo muito calmo, o cérebro apaga, perde a graça, a pessoa esquece as coisas. Tem gente que quando corre com o automóvel, não bate em ninguém. Tem gente que quando anda bem cautelosamente com o carro, perde a atenção, dorme, né? Porque precisa estar com o cérebro ligado. Puxa vida, e ontem aquela pessoa que nós estávamos indo para o interior, aquela pessoa na nossa frente que caiu um objeto da caçamba do caminhão do cara. Não, impressionante. Eu consegui desviar dela na pista. Impressionante. Eu emparelhei com o cara, buzinava, punha a mão para fora. Parecia que ele estava hipnotizado. Parecia que ele estava hipnotizado, ele não olhava para os lados, não piscava, olhando só para frente. A mercadoria toda caindo com o vento e ele olhando para parecia eu acho que era um boneco aquilo. Impressionante. Então ele tem esse déficit. Acho que falaram para ele, olha, não corra com o caminhão para não cair as coisas. Então ele ficou do lado esquerdo, andando devagarinho, perdeu aquele ritmo do cérebro porque ele desacelerou. E tem gente que necessita, por exemplo, se tiver uma aula monótona, ele dorme. Um filme que não tem guerra, que não tem tiro e tal, dorme. Né? A cara do Lu. Então, quando tem ação, o cérebro liga. Se for algum documentário que é sério, calmo, rotineiro, que você precisa prestar atenção no conteúdo, tem um monte de gente que dorme e fala, imagina, eu não dormi. Isso tudo se chama DDA, déficit de atenção, que quando se encontra em crianças, costuma se levar ao médico de forma, ignorantemente, né, porque não tem a informação, e taca-lhe remédio, ou para acelerar o cérebro, ou para a criança ligar o cérebro. Acontece que esse tipo de pessoa não tem qualquer deficiência, qualquer problema. É um cérebro muito rápido, é um cérebro muito inteligente, que quando ele tem que entrar no ritmo das outras pessoas, quando ele tem que entrar no ritmo normal, social, o cérebro não consegue adaptar a lentidão, então ele apaga, porque ele perde o interesse. Por isso que tem muita família que aí tendo sim um problema do DDA, que aí seria um déficit mais doentio, que a gente chama de uma doença que alimenta a outra. É bem interessante isso. Tá todo mundo em paz, um inconscientemente acelera o cérebro do outro. Agora, se só um na casa tivesse o DDA, os outros não se afetariam pelas coisas conscientes ou inconscientes que essa pessoa estaria fazendo para provocar, pegar no ponto fraco de cada um, porque ninguém teria esse ponto fraco. Mas quando um fala, começa a culpar o outro, olha só o que você fez, e perde o controle e começa a brigar. Significa que esse que se ofendeu também tem esse DDA. Vamos explicar melhor. Para que você não entre em coma em vida, né, para quem tem o DDA, então precisa estar sempre provocando situações inconscientes, batendo carro, deixando cair coisas da mão, errando palavras, chamando a atenção de alguma maneira, chegando atrasado nos locais, para que o cérebro fique ligado. Ele recebendo sempre ou uma bronca de alguém,
ele volta a ligar. Crianças que, de repente, deixam cair coisas, quebram coisas, falam coisas erradas em momentos inoportunos e toma tapa ou bronca. Pronto. Inconscientemente ela buscou tomar um tapa para pegar no tranco. Como é que pode? Pois é. Mas o nosso cérebro, ele tem essas coisas sim. E os neurologistas conhecem perfeitamente. Esse livro, Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida, que é da editora Mercúrio, eu não sei por que razão a editora Mercúrio não está mais publicando esse livro. E nem o Memória das Células. E nem o Memória das Células, que são livros fantásticos. Então, se eu fosse vocês, cutucava a editora Mercúrio. Que eu não estou mais na editora Mercúrio, né? Agora estou com a editora Barani. Editora Mercúrio é maravilhosa. Só que esses 2 livros, por alguma razão, talvez porque não seja mais da linha, né? Porque cada editora tem uma filosofia. Então, gente, editoras do mundo, por favor, adquiram o livro Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida, do Dr. Daniel Amen. Ou A Memória das Células, do Dr. Paul Pearson, que são livros que esclarecem de forma simples todo o conteúdo. É científica, né? É científico e é simples de entender. Por que acontecem certas coisas nos seres humanos, na família, nos relacionamentos, né? E graças a Deus eu tenho o meu livro. E se não publicarem, eu vou falar pro povo brigar lá, né? E tá bom, gente? Então é assim. Se você tem esses problemas, procure neurologistas. Inclusive o meu livro, lembrei, o meu livro, volume 1, que vocês já não estão encontrando mais, porque não tem mais na editora Mercúrio, porque acabou, né? Não tem mais em estoque nenhum, porque agora eu passei para a editora Barani. E o volume 1, que já está revisado, eu coloquei dentro um capítulo enorme sobre depressão, e Síndrome do Pânico. Olha que bárbaro! E nós vamos relançar esse livro em julho. Então você vai poder adquirir o volume 1, que vocês não estão encontrando em Saraiva, não estão encontrando em lugar mais... Só no meu instituto na Vila Mariana, que ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho. Ainda tem um estoquico piquitico lá. Mas em julho, aguardem que será lançado o volume 1, relançado. O volume 1 com um colorido mais bacana, tá enxertado, que a gente fala, né? Inclusive esse que você tem. Não é revisado, ele tá enxertado. Essas pouquíssimas unidades que você tem no volume 1 no Instituto, não foi da Mercúrio que você pegou, foi de um distribuidor. Foi da Alfabeto. Isso, que aí consegui encontrar um pouquinho. Então é bem legal. O livro também Acabe com a Dor de Cabeça, que tem o CD de indução hipnótica para acabar com insônia, dor de cabeça, ele já está inserido dentro do volume 1, que virá com o CD da dor de cabeça. Então, novidades. O número 1, eu troquei a roupinha do meu primeiro filhinho, né? Ele tá com uma roupinha bonitinha. Ficou bonito. Então, muita gente fala assim, livro revisado, como é que fala? E ampliado. Ampliado, o meu, né? É livro enxertado. Ele tá bonitinho, será relançado, então aguardem, você não perdeu nada. Está em julho, com cara nova, com depressão e síndrome do pânico, para acabar com a depressão e o síndrome do pânico, tá bom? Então já tá todo mundo avisado aí. Então procurem pela editora Barani e procurem também pela Novo Século, na distribuidora Novo Século, que é capaz de vocês encontrarem ainda alguma coisa, tá bom? Gente, a linguagem do corpo, ela é milenar. Então hoje que tem muita gente nova ouvindo esse programa, é legal saber que a linguagem do corpo, ela é uma psicossomatização. Explica direitinho pela parte do cérebro em relação ao organismo, por que cada parte do corpo fica doente. Então, como é que nós tratamos no holístico? O que é o holístico? Holístico não significa místico. Holístico significa o todo. Então, nós trabalhamos com a parte psicológica, emocional, física, energética e espiritual. Então, a parte espiritual, ela tem uma importância muito grande. Muita gente que, às vezes, não consegue nada com os médicos, nada com os psicólogos, toma remédio e não resolve nada, seria espiritual. Que também não significa que teria que ir em algum centro, não é isso.
Existem coisas que às vezes uma oração, ou você começar a tomar atitudes de fazer caridade para pessoas que vocês não conhecem, começa a movimentar uma energia áurica divina. Então muita gente que às vezes vai para centro, né? Tudo muito bem-vindo, claro, né? Você vai trabalhar isso. Só que muita gente também vai para centro, também faz um monte de coisa, toma passe e vira e mexe e está com problemas espirituais de novo. Por que será? Porque está faltando um item. Eu, como não tenho religião, eu gosto assim de todas, eu respeito todas, estudo todas as religiões, então eu posso dizer que todos os livros sagrados têm uma frase comum. Não há salvação sem caridade. Olha que interessante. Então está faltando você entender que família não é caridade. Família é outro aspecto, você tem uma aprendizagem muito grande, o seu desenvolvimento da paciência, da sua evolução interior, de você aprender a ser humilde. Nossa, o que tem de lição dentro da família é uma loucura. Agora, fazer caridade é aquilo que nunca ninguém viu você fazendo. Você faz de coração, por paixão ao ser humano e à criação divina. Ajuda animais, né? Ajuda pessoas que estão largadas, ajuda asilos, orfanatos, comparece em grupos, às vezes, para solicitação, né, de ajudar pessoas, mas você não quer fazer alarde, não conta para ninguém. Isso é a verdadeira caridade. Aquela que você faz, que só o seu coração bate palminha para você, dizendo, que gostoso ver o brilho do olhar daquela criança. Como é gostoso ver aquele animalzinho se recuperando. Como é gostoso poder sentir que Deus está me aprovando por esse amor que estou doando. E aí ninguém precisa saber. Se alguém por um acaso viu você fazendo essas coisas belas e te aplaudir, você diga, agradeça a Deus. Eu sou só como você, um instrumento de Deus. Tira o teu ego, tá? Não bate palminha pra você, tá certo? Aí eu vou te garantir uma coisa. Centenas de doenças desaparecem quando a pessoa começa a fazer caridade alegre. Tem muita gente que sai para fazer caridade e volta um bagaço para casa. Porque sofreu pela dor do outro, porque não aguentou ver tanta tragédia, começou a ficar com raiva de Deus pelas coisas horrorosas que existem aí fora. Por quê? Porque não foi fazer a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não olha a aparência. A verdadeira caridade entende que nada acontece por acaso e que Deus é perfeito e maravilhoso. E que Ele sabe o que está fazendo. E que tem muitas pessoas que só aprendem através da dor, infelizmente. E outras, basta dizer uma palavra, ouvir uma palavra na rádio, e ela já põe em prática e já começa a se modificar para ser feliz. Então, Deus sabe o que está fazendo. Quando você sair para fazer caridade, olha o lado bacana, a essência divina que existe dentro de todas as criações. Porque o lado de fora é uma grande ilusão. São os medos e as crenças que criaram tudo aquilo. Trabalha com alegria. Dê amor e alegria. Faça as pessoas se sentirem mais alegres. Quando elas chegarem perto de você, não importa a aparência dela, o estado emocional dela. Faça com que ela se sinta mais alegre. Abrace essa pessoa. Fale palavras de amor. Não critique ninguém. Saia da tua boca força sublime, alto astral. Aí sim você está fazendo uma grande caridade, do que simplesmente começar a jogar injúrias por aí, ficar revoltado com as tristezas do mundo. Porque você precisa levar alegria para as tristezas do mundo e não voltar triste, porque aí você não ajudou em nada e pior, se prejudicou. Né? Então, gente, olha que legal. Na linguagem do corpo, você vai aprender cada parte do corpo que significa, desde o desenho do corpo, desenho do rosto, que é a fisiognomonia, a obesidade, os problemas estéticos, tudo tem um estado emocional que às vezes você desconhece em você. Você percebe no outro. Quando você começa a apontar para o outro, olha, você está se sentindo assim. E a pessoa fala, imagina, não tô não. Porque ela não está percebendo, ela não está em contato com ela mesma. Ela está com uma certa resistência em ter em contato com ela mesma, porque ela vai ter que fazer mudanças, renúncias, que ela não está preparada ainda. Assim como você.
Então, que tal você aprender linguagem do corpo, seja pelos meus livros de linguagem do corpo, que eu tenho 7 livros, né? Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo, ou nas palestras, nos cursos, ou no YouTube, que você pega os outros programas da rádio do ano todo aí para aprender a linguagem do corpo. Lu, fala aí a nossa agenda. Amanhã, Cris, quinta-feira, às 20 horas, palestra de linguagem do corpo, a causa e a cura das doenças. Aí, legal, vai ser às 20 horas? Vai ser às 20 horas amanhã, quinta-feira. Então, são só 2 horas. É lá na Vila Mariana, na rua Pelotas. Isso. Aí você liga pro Instituto hoje, botei todo mundo para trabalhar. Todo mundo trabalhando lá. Ô, Rodolfo, bom dia. Ô, Rodolfo, meu amiguinho, né? Então, peça as informações sobre a palestra de amanhã à noite, quinta-feira, que é tudo sobre a linguagem do corpo, e você pode fazer perguntas. Eu não exponho ninguém. Quando você levantar a mão e tal, é porque você quer que eu te responda questões. Eu vou procurar não expor você. Fique tranquilo, tá bom? E domingo, dia 5, a primeira aula de ritos tibetanos, que Opa. serão 3 domingos. O meu irmão, Ricardo Cairo, ele é profissional, ele é técnico, instrutor, professor de ritos tibetanos, que ele estudou com monge tibetano. Então, é muito pura a forma com que ele ensina os 5 e 6 exercícios, que é muito parecido com uma yoga. Então, muita gente fala, o que são ritos tibetanos? Não tem nada de teoria. Ele vai ensinar, claro, como funciona na teoria, mas a prática são de 5 a 6 exercícios constantes que você aprende em 3 aulas ou em 4 aulas e aprende a fazer em casa. Nesse caso será 3 domingos. Serão 3 domingos. 3 domingos. É das 9 às 11 da manhã, que começa no dia... No dia 5 agora. Dia domingo, 5, domingo. E aí você vai com uma roupa confortável, né? Uma calça assim de abrigo confortável. E o Ricardo vai ensinar você, em qualquer idade, após 11 anos, 10 anos, já. não tem, né? Até idosos, não tem problema nenhum. Porque os ritos tibetanos, que foram desenvolvidos por monges tibetanos, serve para a cura, o alinhamento dos chakras, o rejuvenescimento e a alegria de viver. Então você cura o seu corpo, você cura a sua alma fazendo os ritos tibetanos, que são exercícios que no começo dói um pouquinho, claro. Se você entrar numa academia de ginástica vai doer também. Se você começar a fazer yoga, vai doer também. Depois o teu corpo acostuma, e então você começa a ver as vantagens. Você emagrece, você tira todos os problemas ósseos, musculares, problemas na coluna e outras doenças que você vai descobrir com o Ricardo como fazer para acabar com tudo isso através dos ritos tibetanos. E no dia 9, não amanhã, né, na próxima quinta, às 20 horas, palestra de psicanálise para pais. Oi, como gente. entender a mente dos filhos. Vai ser muito legal. Eu vou passar para os pais, para professores também que quiserem, às 8 da noite, na quinta-feira, dia 9. Eu vou mostrar psicanálise pura para os pais, para entender todas as fases de desenvolvimento das crianças, por que ele não está conseguindo entender o que os filhos querem. Por que os filhos, às vezes, descambam para um lado? Ou por que não conseguem ser felizes? Por que tem dislexia? Por que eles não conseguem crescer e serem felizes? Não é? Até os filhos que não conseguem casar. Os filhos que não conseguem engravidar e te dar netos. Os pequenininhos. Então, psicanálise para os pais, de uma forma super simples, onde você vai sair da palestra já compreendendo, já atuando positivamente no lar. E agora, palestras em outras cidades, né? Cursos e eventos em outras cidades. Dia 16, numa quinta-feira, haverá uma palestra em Curitiba. No dia 18 e no dia 19, lá em Curitiba também, no dia 18, sábado, workshop de linguagem do corpo. E no domingo, dia 19, curso de meditação. O telefone para se inscrever lá em Curitiba é o 041 3014 8779. Fala de novo. 041 3014 8779. E essas informações estão disponíveis no nosso site. No dia 19, no dia 13 de julho, em Rio Claro, dia 19 em Brasília, dia 28 de julho, Rio de Janeiro, e dia 3 de agosto em Brotas. Em Brasília, a gente estará
19, 20 e 21. Então 19 é palestra, 20 é curso de linguagem do corpo, 21 é meditação. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Ixi, que comprido, fala de novo. www.linguagemdocorpo.com.br. Ou ligue para os nossos telefones, que hoje os meninos estarão lá durante o dia. O Rodolfo na parte da manhã e o Rafael na parte da tarde. Exatamente. 011-5082-2822. Fala de novo esse, vai. 011-5082-2822. Rimou. Tá, e o 011-5083-8948. Esse daí eu não entendi mesmo. 011-5083-8948. Que lindo! Gente, olha que bonitinho. Ó, gente, linguagem do corpo para você ter autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, né? Aí você consegue ter novas escolhas, novas decisões. Felicidade para vocês, que o dia hoje seja repleto de luz, de paz e de amor. Muito obrigada.